Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No programa desta noite vamos fazer aí um balanço como anda, a quantas anda a questão política do país. E nosso convidado desta noite, nosso comentarista de política e também professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banvatti Júnior. Professor Clodomiro, mais uma vez seja bem-vindo, ótima noite. Obrigado, Luiz, boa noite a todos. Eu estou com uma salada de jornais aqui, ó, que na verdade não para de chegar notícias, né? Mas vou começar por aqui, ó. Na Folha de Londrina, orçamento de 2015 tem buraco de 50 bilhões. Ao mesmo tempo, na Gazeta do Povo, rombo fiscal pode chegar a 110 bilhões. Quando foi mandado o projeto do orçamento de 2016 para o Congresso Nacional, há cerca de um mês mais ou menos, o país ficou escandalizado quando no projeto previa-se um déficit de 30 bilhões de reais. E já foi um escândalo. Agora chegou-se à conclusão que não é mais 30 para o ano que vem, já tem 50 para este ano, sem contar as pedaladas, pode chegar a 110. A conta, nós já falamos aqui, chegou realmente pesada, mas parece que ela não fecha nunca, não tem fim. Isso é uma demonstração da ausência de pragmatismo do próprio governo. Você bem chama a atenção. A fatura está vindo aos poucos. E se você olha no começo do ano que o governo tinha uma previsibilidade de fazer um superávit fiscal de 60 bilhões neste ano, e mais ou menos na metade do ano o governo volta e anuncia, esse superávit vai ser de 8 bilhões. Um mês depois, você tem o quê? Você tem esses 30 bilhões deficitários para 2016. E no arrasto, você tem agora, durante essa última semana, de 50 bilhões, ontem estava fechando em torno de 118 bilhões. Então o governo não tem clareza do tamanho desse rombo. E isso fragiliza o quê? Fragiliza qualquer ajuste fiscal que o governo queira fazer. Isso na verdade, às vezes eu fico imaginando aqui, minha amiga, isso é porque o governo não sabe e alguém falou uma coisa, depois foi descobrindo outra, ou alguém no governo leu Maquiavel ao contrário. Maquiavel dizia que a notícia ruim tem que ser dada toda de uma vez e rapidamente. E as coisas boas, devagarinho e aos poucos. Eles estão fazendo ao contrário. Notícia ruim vem todo dia e bem devagar e cada vez pior. É mais ou menos aquela história, né? O gato subiu no telhado e por aí vai, né? É aos poucos, né? Agora, a impressão que se tem é que, de fato, você tem o quê? Você tem uma vinculação desse déficit com a questão do Tribunal de Contas da União. Então, parte do que foi anunciado, desses 50 bilhões deficitário ainda para esse ano, em parte está vinculado com o quê? Com a expectativa de receita do próprio governo, que caiu drasticamente nesses últimos meses em razão da própria recessão econômica. Então, quer dizer, o governo previa arrecadar X e agora ele vai arrecadar bem menos e a despesa está no mesmo patamar. Porém, esse valor está sendo aí colocado como possibilidade de dobrar, por quê? Porque o Tribunal de Contas da União pode obrigar o governo a pagar ainda este ano as pedaladas fiscais cometidas no ano passado. Se o governo se obrigar a pagar por determinação do Tribunal de Contas da União, então, de fato, esse déficit ele aumenta para mais ou menos 110 bilhões. Mas aí, minha amiga, é a pergunta que não quer calar. Eu sei que eu estou falando de economia, mas está vinculada à política. Não tem CPMF que resolva um déficit desse tamanho. O CPMF era para cobrir aí uma faixa de 30, 40 bilhões. Esse rombo aí, realmente, você pode colocar 2, 3 CPMFs para poder dar conta. Né? E é óbvio que a CPMF, até o atual contexto, ela não tem ainda nenhuma possibilidade de aprovação dentro do Congresso Nacional. E mesmo que isso comece a tramitar, há uma sinalização do próprio governo e da oposição que
isso seria para julho do ano que vem. E aí você leva em consideração que em julho do ano que vem nós estamos entrando o quê? No processo eleitoral das eleições municipais. Você não teria o quê? Clima favorável dentro do Congresso para aprovação da CPMF. Professor, o jornal Gazeta do Povo, nessa sexta-feira, o jornal de hoje, registra aqui o discurso do presidente Lula, que completou 70 anos esta semana, e ele diz que Dilma precisa governar de fato, palavras dele, admitindo aí que ela fez uma campanha com palavras doces ou palavras, digamos assim, eleitoreiras, e agora a conta chegou. Como que você avalia essa questão do relacionamento Lula-Dilma nesse momento? Eu acho que o Lula fez algo ontem, que está aí anunciado no jornal, que era algo que deveria ser feito pela oposição, ou seja, ele assumiu de fato um erro cometido pelo PT, cometido pela presidente Dilma, ou seja, a questão do estelionato eleitoral, que foi a grande pecha anunciado pela oposição, o Lula ontem deu a declaração que de fato eles cometeram isso. Quer dizer, isso, por um certo lado, é ruim para o PT, mas a impressão que dá é que nessa relação entre Lula e Dilma e a tentativa de um afastamento do Lula em relação a Dilma, ele está o quê? Ele está colocando o quê? Colocando a conta de responsabilidade, a cota de responsabilidade em relação a Dilma, a presidente Dilma. E isso, de certa maneira, para criar, do meu ponto de vista, um certo distanciamento em relação a esse governo que ele, Lula e o próprio PT discordam veementemente. Mas é interessante que, na verdade, eu também tenho essa leitura. Lula está querendo dizer para a minha comadre que está assistindo a gente, comadre Mariana, para a minha tia Constantina, o seguinte: olha, a Dilma falou que quis, ela prometeu um monte de coisa que não podia, a conta chegou, mas eu não tenho nada com isso, eu sou o Lula, aquele Lula bonzinho, e se eu quiser ser candidato a presidente na sequência, vocês têm que acreditar em mim. É mais ou menos essa conversa? Pelo que ele disse ontem, né, nós teremos aí 3 anos de grande pancadarias, ele está pronto para a luta. Agora, 3 anos significa o quê? Esse intervalo que nos leva até 2018. Então fica o quê? Fica no caráter subliminar que o Lula tem sim pretensões de ser candidato em 2018. Né? Então, cria-se o quê? Esse distanciamento em relação à presidente Dilma, por quê? Porque ela acolhe no momento só aspectos negativos. Né? E, de certa maneira, a Dilma está sendo muito criticada, não só pelo Lula, mas também pelo PT. Por quê? Porque ela está cumprindo uma agenda que não é do PT, ela está cumprindo uma agenda da oposição. Do ponto de vista econômico, essa agenda é mais liberal, não é a agenda do PT. Se você olhar em consideração a própria fala do presidente do PT essa semana, o Rui Falcão, o que eles pedem? Eles pedem o quê? Eles pedem o retorno da distribuição de crédito, aquela política anterior que foi praticada pelo PT, e a queda da taxa de juros. Né? Então, quer dizer, é totalmente contrário do que está sendo aplicado nesse momento com o chamado ajuste fiscal. Né? E se você olha nessa perspectiva, o Lula, na medida que ele vai se distanciando da Dilma e fazendo uma crítica em relação a esses 2 pontos, ele está o quê? Ele está, na verdade, buscando o quê? Buscando ter um discurso totalmente diferenciado para 2018. Por quê? Querendo ou não, a pauta da agenda econômica hoje praticada pelo governo petista é a mesma da oposição. Você pode chegar em 2018 com esses 2 discursos na pauta novamente do processo eleitoral. E o Lula entraria aí com um discurso novo. Olha, eu quero aquele discurso que foi a prática dos meus 8 anos de governo lá atrás. E, de certa maneira, tem um aspecto positivo. Né? As pessoas lembram do Lula num aspecto positivo em relação aos 8 anos de governo dele. Mas cá para nós, na sua opinião, não foi justamente a política do PT que levou o país a bancarrota? Porque, na verdade, desde antes da eleição do ano passado, os economistas já falavam: olha, esse modelo não se sustenta, vai quebrar. E o Rui Falcão, o PT, e a presidente Dilma e o Guido Mantega, né, o que já foi esquecido, não, está tudo certo, certo. Política do PT, de fazer financiamento consignado para todo mundo, né, de estimular compra de bens de consumo, mas de forma artificial. Voltar para essa política é voltar a uma situação que nos levou a esse caos. É que se a gente olhar no retrovisor da história, a gente vai perceber que até 2011, no começo do mandato da Dilma, você tinha o quê? Você tinha um crescimento de receita compatível com o aumento de despesa. Então você tinha condições, o governo tinha lastro de fazer isso. A partir do momento que a Dilma leva isso ao extremo e tem uma postura altamente intervencionista em setores da economia e distribuindo crédito e não tendo o quê? Uma receita compatível com a despesa, é que você cria esse frangalho. A impressão que me dá é que o Lula quer dissociar isso. Olha, quem praticou isso foi a Dilma, não foi o meu governo.
né? Quer dizer, olhando no atacado, é fruto do PT, é fruto do governo petista. Agora, como nós dissemos anteriormente, a impressão que dá com o discurso que o Lula fez ontem em Brasília é uma tentativa de se distanciar um pouco dessa prática que está aí e que tenta o quê? Imputar a presidente Dilma e não ao PT como um todo. Eu quero fazer aqui um amarrio, né, um viés. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista à Rádio Gaúcha nesta manhã, ele falando do lançamento do seu livro, né, Memórias, Diário da Presidência, onde ele conta aí uma série de histórias que muitos acham até que não precisaria ter contado, mas de qualquer forma, né, conta. Mas ele, na entrevista à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, ele disse que Dilma tem 2 caminhos, ou a renúncia, ou ficar empurrando com a barriga mais 3 anos sem ter nenhum tipo de resultado. Alguns dizem que é um terceiro caminho, que é o impeachment, na verdade. Mas ele está falando do ponto de vista da decisão dela, da decisão que ela tem que tomar. Ou ela renuncia, ou ela continua presidente da forma que está, até o Lula falando mal. Isso isso não parece que até o Lula já desceu da Dilma e assim que o pessoal não consegue mais vislumbrar o fortalecimento do governo da presidente Dilma? O Lula ontem disse o seguinte, que é importante reunir a militância para assegurar a governabilidade, ou seja, assegurar a governabilidade ainda com a coalizão que ele formou. Acho que o Lula aí tem um aspecto um pouco ilusório, porque essa coalizão que ele formou não existe mais. Até porque o próprio MDB, que está no governo, que diz governo, também lançou um manifesto direcionando as políticas em relação ao próprio governo, que são totalmente contrárias àquelas que estão em prática pela presidente Dilma. Então também é uma sinalização do próprio MDB que nós estamos saindo do barco, até por quê? Porque nós temos uma eleição no próximo ano. E nós precisamos sinalizar e calibrar o discurso para a eleição municipal. Ou seja, nós não podemos ficar nesse imbróglio, nessa geleia totalmente indefinido e ir se arrastando junto com a presidente Dilma. Então há muita clareza que o ex-presidente Lula tem sinalizado já esse distanciamento e, por outro lado, o próprio MDB está sinalizando esse distanciamento. Então, de fato, nós temos aí 3 anos pela frente, numa situação totalmente indefinida, né? E que você tem o quê? Você tem 3 possibilidades. Ou a renúncia, que é algo totalmente improvável pela postura da própria presidente Dilma, a questão do impeachment, que também não é algo nada fácil pelo que nós temos no nosso horizonte hoje, e você teria o quê? Você teria a possibilidade de um rearranjo institucional, que, ao que nós estamos observando, isso seria muito difícil também. Quer dizer, estamos fadados aí, possivelmente, a ter que aguentar a Dilma e essa política Frankenstein, né, totalmente feita aí para tentar consertar o que foi os erros do passado, por mais 3 anos. Então, talvez nós conseguiríamos ter alguns avanços ainda durante esses 3 anos, caso se mantenha o mandato dela em pleno vigor, se você tivesse condições de assegurar ajustes do ponto de vista econômico. E veja, nós tivemos alguns quesitos do ajustes que não foram ainda votados no primeiro semestre de 2015, que ficaram no segundo semestre e que até agora não foram votados. Pega, por exemplo, a questão dos vetos da presidente em relação à pauta-bomba. Estão parados. Por quê? Porque o elemento que domina hoje a pauta do Congresso é a questão do impeachment de um lado, a questão da cassação do Eduardo Cunha do outro. Então, quer dizer, você cria uma guerra fria dentro do Congresso Nacional, em que você tem o quê? Esse posicionamento que a cada dia dá um passo e um recuo em relação a Dilma e ao Eduardo Cunha. E você deixa o quê? Você deixa essas questões importantes, que perpassam pelo ajuste fiscal, sem uma definição. Enquanto isso, nós vamos para o intervalo agora, mas na volta eu vou perguntar para o professor Clodomiro, porque enquanto isso, meu amigo, a crise chega, e já chegou, é claro, mas começa a prejudicar frontalmente os brasileiros. Gazeta do Povo, cortes no orçamento de 2016 ameaçam excluir 1 milhão de paranaenses do Bolsa Família. Pior que isso, pior do que o Bolsa Família, né? Vamos colocar assim, olha só, aqui no Caderno de Economia da Folha de Londrina, número de empregos formais diminui 1.100.000 em um ano, o que demorou aí 10 anos para conseguir aumentar, diminuiu em um ano, graças à política desastrada do governo federal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu continuo a conversa com o professor Clodomiro Banvatti Júnior aqui no Pauta em Debate.
Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate nesta noite, conversando sobre política, o cenário político do país, com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior. Professor, até puxei aqui, eu provoquei antes do intervalo, a questão da conta que está sendo paga e que começa a chegar, e já está chegando, na verdade, já está muito presente nas famílias brasileiras. E também, nos últimos dias, o relator do orçamento, deputado de Maringá, né, colocou aqui para a gente, olha só, corte no Bolsa Família e reajuste da gasolina viram alternativa à CPMF, a proposta do Ricardo Barros, deputado e ex-prefeito de Maringá. Aqui também no JL, né, Ricardo Barros propõe corte de 10 bi no Bolsa Família. E ainda, na Gazeta do Povo, aqui na nossa capa da Gazeta na sexta-feira, cortes no orçamento de 2016 ameaçam excluir 1 milhão de paranaenses do Bolsa Família, falando aqui só do Paraná. Mas fora do Bolsa Família, quem não é Bolsa Família, mas está trabalhando, também está pagando a conta. O número de empregos formais diminui 1.100.000 em um ano. E ainda, além disso, temos também, na capa da Folha de Londrina, olha só, aqui. Crise econômica empurra trabalhadores para informalidade. Tudo isso para lhe perguntar o seguinte, a conta chegou, já tinha chegado na conta de energia elétrica, no preço da gasolina, já tinha chegado na inflação, que aumentou bastante, estamos aí falando aí de quase 10% ao ano, e a gente já dizia, os economistas também já traçavam esse cenário, que ela ia chegar na questão do desemprego. Já chegou no desemprego, mais de 1 milhão de empregos ceifados em um ano. O Natal também se anunciando aí uma queda de vendas de 4% em relação ao ano passado, um cenário terrível. Mas além de toda essa deterioração do cenário econômico, a crise e os cortes chegando agora também nos programas sociais que são tão caros
ao governo do PT e que realmente, se nós formos pensar na extensão, ajuda muita gente no país afora. Nós estamos tendo que começar a dar os dedos também, além dos anéis? É interessante que o nosso Estado, do ponto de vista constitucional, ele é marcado por duas perspectivas bem claras, liberal e social. Quer dizer, o modelo de Estado ele funciona dentro dessas duas plataformas. E nós tivemos o quê? Nós tivemos ganhos do ponto de vista liberal com a estabilidade econômica lá atrás, e nós tivemos também ganhos de um Estado social que conseguiu ampliar políticas públicas. O que hoje está colocado em xeque são esses dois pilares, né? E aí nós tínhamos o quê? No começo do ano, um anúncio de que era necessário um ajuste para um reequilíbrio do próprio orçamento do governo, e isso seria feito o quê? Numa medida de ajuste fiscal, numa plataforma liberal, que é a cara do ministro Levi, mas que isso teria o quê? A duração de um prazo limitado, ou seja, nós teríamos todas as possibilidades, todas as condições, ainda no final de 2016, retomar o crescimento econômico para o quê? Para evitar que nós tivéssemos esse caos do ponto de vista do desemprego e agora, inclusive, cortes nas políticas públicas. Então, o que nós tivemos nesse ano de 2015 é o quê? A insuficiência do ponto de vista político, né, para poder o quê? Fazer um ajuste rápido do ponto de vista econômico, para poder reequilibrar as contas do governo e assegurar o crescimento econômico. Quer dizer, esse impasse não está resolvido. Quer dizer, o Congresso ainda não terminou esse ajuste fiscal. E aquilo que deveria ser rápido, isso está se prolongando. Então você tem o quê? Você tem um problema do ponto de vista político que não consegue fazer o ajuste do ponto de vista econômico. E nós perdemos o quê? Nós perdemos no horizonte a possibilidade de verificação de quando que isso pode retomar. Quer dizer, os economistas estão apontando, olha, 2016 também está perdido. E o que isso traz de consequência negativa para a nossa população? Tudo isso que você mostrou. Quer dizer, o desemprego está o quê? Aumentando rapidamente. Agora, você começar a colocar em xeque os programas sociais, que foi a grande bandeira, foram, né, as grandes bandeiras dos governos petistas, realmente você coloca o quê? Você coloca em xeque o elemento essencial, o elemento capital do ponto de vista político que marcou esses 13 anos aí do próprio PT. Então, nós vivemos hoje um momento bastante complicado, que não é só político, mas é também econômico, né? E não se vê, num horizonte curto, a possibilidade de que a estrutura política possa sanar esse problema do ponto de vista econômico. E olha, puxa, eu tenho uma preocupação, e eu quero até externar isso para você, meu amigo, e para você, minha amiga, porque quando a gente começa a falar, os jornais começam a falar, e a gente está repercutindo isso, que programas sociais estão tendo cortes, e cortes substanciais, significa dizer que está faltando dinheiro e bastante, certo? Se está faltando dinheiro para o Bolsa Família, você pode até me questionar, falar, mas eu não sou a favor do Bolsa Família, eu não gosto desse modelo de distribuição de renda, eu acho que isso não é bom. Há várias correntes de pensamento, eu respeito todas. Mas o fato é que o programa foi implantado, é um programa de redistribuição de renda, feito com dinheiro público, repassado para a família sob certos critérios, e que, na verdade, muita gente melhorou de vida, ou pelo menos conseguiu ter um alívio com esses repasses de dinheiro público. E não é só do governo federal, há vários estados que têm os seus Bolsas Famílias, há prefeituras que também têm repasse e assim por diante. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, quando você começa no Bolsa Família do governo federal, que é o maior, ter cortes que podem tirar do Bolsa Família, por exemplo, 1 milhão de famílias paranaenses, professor Clodomiro, a minha preocupação é até onde vai chegar o corte, até onde vai chegar a falta de dinheiro. Porque daqui a pouco, eu não quero ser alarmista, mas daqui a pouco nós podemos estar numa situação onde prefeituras, por exemplo, não vão ter dinheiro ou não vão receber repasses do governo federal para bancar creches, para bancar escolas municipais ou serviços municipais de saúde, né, os postos de saúde. Se estão cortando o Bolsa Família, que é tão caro ao governo federal, quem garante que não vai faltar dinheiro, vão repassar menos dinheiro para as prefeituras pagarem professores ou pagarem profissionais de saúde? Ou seja, a população que já está perdendo emprego, que já está pagando energia mais cara, combustível mais caro, que parte dela agora pode perder o Bolsa Família, também pode ter dificuldades com políticas que estão consolidadas pelas prefeituras, porque, na verdade, boa parte dessas políticas funcionam também por repasse do governo federal. Nós podemos correr esse risco? Eu acho que nós podemos sim correr esse risco, e até colocando uma outra questão. Na medida que você tem esse déficit no orçamento, ou seja, o Estado tem pouco dinheiro para cobrir
essas políticas públicas, você tem o quê? Você tem uma inserção do Estado numa perspectiva cada vez mais liberal, ou seja, o Estado vai se tornar cada vez mais mínimo. E dentro de uma bandeira, hoje governada pelo PT, vai na contramão do seu próprio discurso. Então isso vai ampliar o quê? Vai ampliar a postura liberal do governo do ponto de vista econômico, e aí negando mais uma vez toda a conquista que o PT conseguiu lá nos governos anteriores do presidente Lula, ou seja, essa ampliação das políticas sociais. E veja, hoje esse é um grande receio da população, porque boa parte da população, né, teve, como você disse, uma melhoria da sua condição de vida a reboque de programas sociais, né? E esses programas, de certa maneira, são positivos do meu ponto de vista. Por quê? Porque conseguiram tirar boa parcela da população que vivia numa pobreza extrema, colocando num patamar de pobreza e numa qualidade de vida um pouco melhor. Então isso hoje está em xeque, né? E está em xeque por essa irresponsabilidade, do meu ponto de vista, político, né? Porque se nós estamos vendo a consequência de postura desastrada, né, da gestão da presidente Dilma de 2011 a 2014, e nós estamos pagando agora esse ano um preço muito caro e podemos pagar ainda no ano que vem, vamos colocar também na conta que temos uma coalizão, como disse o Lula, que ajudou a governar. E esse pessoal está lavando as mãos como Pilatos. Quer dizer, esse pessoal também tem que ser corresponsabilizados pelo papel que hoje todos nós estamos atravessando, que nós, população, estamos pagando caro por tudo isso, né? Então, quer dizer, a política, ela é instrumento de mudança, mas não é uma mudança só no sentido positivo. Ela pode fazer mudanças sociais do ponto de vista negativo. E o problema é que nós precisamos ter de quem cobrar, ter uma corresponsabilidade por quem nos levou a isso. Não é? O PT, mas também tem o PMDB, tem o PP, tem vários partidos envolvidos e que muitas vezes estão saindo de cena e deixando a conta só na mão da presidente Dilma, achando que a questão da personificação da presidente fosse acaba sendo um elemento determinante e responsável por toda a crise que nós estamos vivendo. Eu acho que não é só isso, é um conjunto de um sistema político. Essa crise que nós estamos vivendo hoje, inclusive essa deterioração da credibilidade, pode chegar na eleição do ano que vem, que é uma eleição municipal, é local, mas a crise nacional pode ter reflexo na eleição municipal? Com toda certeza, até porque parte dos estados e municípios depende, sobretudo dos municípios, desses repasses da União, né? E na medida que você tem um enfraquecimento do poder da União, ou seja, você tem um déficit, um repasse, você afeta consequentemente as administrações, você afeta consequentemente o quê? As coligações nas eleições do ano que vem. Então, de certa maneira, as eleições do ano que vem terão uma marca muito significativa para a colocação do pleito em 2018, mas também o quê? A questão dessas coligações que estarão se formando em razão de um momento de crise que nós estamos atravessando. E, por outro lado, as eleições do ano que vem serão marcadas pela primeira vez, até o momento, pela mini-reforma política, que foi sancionada pela presidente Dilma agora dia 29 de setembro, uma campanha que nós não teremos aí o financiamento privado das empresas. Então nós teremos menos dinheiro também irrigando o próprio processo eleitoral. E numa campanha de 45 dias, onde vai ser 6 semanas, vai ser muito difícil discutir em 6 semanas os problemas das cidades. Esse é um elemento, do meu ponto de vista negativo, que a mini-reforma política ela acabou trazendo o quê? A tentativa de redução do custo da campanha acabou fazendo com que nós tivéssemos o quê? A diminuição do tempo do processo eleitoral, de 90 dias para 45, e isso acaba o quê? Diminuindo o processo de debate, de discussão e das pautas que poderão ser colocadas aí para os próximos anos. Professor Clodomiro, a gente caminha para o final do programa, mas assim, são muitas coisas que eu gostaria de perguntar, mas uma coisa importante, com esse cenário todo, de dificuldade econômica, dificuldade de queda na arrecadação, desemprego, talvez algumas pessoas que teriam uma boa possibilidade de dar uma contribuição positiva para as suas cidades, que poderiam ser candidatos a prefeito, por exemplo, não vão pensar duas vezes, até porque a cidade cobra uma série de serviços, os promotores mandam o prefeito atender todo mundo, muitas vezes, e a arrecadação está caindo, e o governo federal dando mostras que vai dar calote. Não tem gente que vai falar assim, gente, eu não preciso disso? Infelizmente isso pode ocorrer, né, Luiz? Agora, eu acho que a política, do modo geral, inclusive a crise que nós vivemos, ela tem um caráter pedagógico. Ela tem que chamar a nossa atenção para a importância que é o exercício da política. Ela determina o rumo de uma sociedade. E do ponto de vista local, do ponto de vista do município, é importante que as pessoas
que têm um pouco de visão da própria realidade, coloquem seus nomes à disposição e concorram ao pleito eleitoral. Eu acho que isso é muito importante, é muito saudável. A política precisa desses nomes, dessas pessoas que possam, de fato, trazer uma contribuição para a sociedade. Até para não deixar a crise chegar muitas vezes na cidade, salvando a cidade, ou pelo menos, se não salvando totalmente, mas tentando isolar dessa crise toda. Com toda certeza. Ainda que nós tenhamos uma crítica muito negativa em relação à política, né, e por certo lado até tem sentido, nós não podemos jogar o que é a política na lata do lixo. Ela é condição indispensável para o exercício da cidadania, da democracia, e realmente precisamos, sobretudo no contexto local, de pessoas que se disponibilizem a fazer esse papel de contribuição com a própria sociedade. Em outras palavras, minha amiga, se a prefeitura da sua cidade está bem administrada, por exemplo, com a crise já está ruim, imagine se colocar um maluco lá ou um ladrão. Aí você tem o quê? O pouco do dinheiro que você tem, a possibilidade de ir para o ralo, né? E aí a coisa, como diz o caboclo, pioreia muito. Pioreia muito, né? Eu acho que, como eu disse, a política ela tem esse elemento pedagógico. Nós precisamos nos envolver um pouco mais com a política. E eu acho que no contexto das eleições municipais é uma possibilidade, é uma chance que aqueles que nos ouvem, olha, eu estou aqui, faço parte da minha comunidade, eu sou um cidadão, eu tenho a possibilidade também de concorrer e disponibilizar meu nome no processo eleitoral. Acho que isso é importante, é um elemento bastante pedagógico da democracia, ou seja, nós é que construímos o país, é nós que construímos a sociedade num processo de alternância de poder. Ou seja, em outras palavras, pelo que eu estou entendendo, o povo tem que tomar conta da política. Exatamente, nós temos que ter um envolvimento maior, não apenas votando, mas também disponibilizando nossos nomes para ser votado. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvatti Júnior nessa aula que nos dá aqui hoje. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela presença e uma ótima noite. Imagina, Luiz, eu que te agradeço e uma boa noite a todos. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado do bate-papo, nossa entrevista com o professor Clodomiro Banvatti Júnior. Eu particularmente aprendo muito sempre que ele vem aqui, é uma conversa muito gostosa. Eu quero só relatar, inclusive ele deixou para mim aqui o jornal Folha de São Paulo dessa sexta-feira, um fato importante, né? Aqui
Vamos fazer assim, e olha só. Nem oposição, nem Dilma tem votos para decidir o impeachment. Segundo o jornal Folha de São Paulo, levantamento feito pelo jornal e publicado nesta sexta-feira, olha só que interessante, minha amiga. 39% dos deputados dizem que votam pela abertura do processo. 32% são contra, ou seja, quase empatado, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. No Senado, 43% dos senadores são contra o afastamento da presidente Dilma, 37% a favor. Em relação à cassação de Eduardo Cunha, 52% não se posicionam. Isso, na verdade, mostra o seguinte, o caminho do impeachment, é um caminho difícil, longo, mas que, na verdade, pode, depois de todo esse caminho, quando for a votação pelos deputados e senadores, a presidente pode sair ilesa e não ter o seu mandato cassado, o que seria certamente uma derrota para aqueles que apoiam o impeachment, que acham que Dilma tem que sair. E seria uma vitória para o lado contrário, que acredita que Dilma tem que continuar. De qualquer maneira, a Folha de São Paulo, através do Datafolha, mostra claramente que a questão em Brasília está embaralhada e que ninguém tem maioria, nem a oposição para caçar Dilma dentro do Congresso Nacional e nem também o governo para evitar essa cassação de forma peremptória, de forma tranquila e definitiva. O jogo está ainda indefinido e aí fica também indefinida a sua vida, a nossa vida, aqui nas cidades, no campo, aqui onde a vida realmente acontece. Até porque, como eu disse durante o programa, nós temos aí uma série de indicadores econômicos ruins e que você está sentindo no dia a dia da sua vida. Quero registrar também aqui o recebimento do jornal Folha de Cambé, que também chega aqui para a gente. Novas empresas geram empregos, riqueza e confirmam Cambé como importante centro econômico. Jornal Folha de Cambé, circulando nesse final de semana, e aqui está a manchete de capa do Folha de Cambé para você, e você pode, claro, apanhar seu exemplar na cidade de Cambé. Quero agradecer a você, a audiência, o carinho da sintonia, desejar a você um ótimo fim de noite e um bom final de semana. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.